Vamos ao nosso assunto inicial, que é Master. O Ministério Público de Contas pediu ao TCU que o tribunal tenha acesso aos dados bancários sigilosos durante a programada inspeção no Banco Central sobre o referido escândalo. O pedido vai na contramão do acordo entre TCU e Banco Central. O Banco Central aceitou a fiscalização desde que esses sigilos bancários, bem entendido, não tem nada a ver com o sigilo do STF, fossem respeitados. Reportagem de Luciana Amaral. Para o subprocurador-geral Lucas Furtado, a inspeção sem a garantia de acesso aos dados bancários sigilosos pode prejudicar a fiscalização dos atos do Banco Central. O pedido é para que a Advocacia Geral da União seja acionada e, com isso, obter autorização judicial de acesso a esses documentos para afastar o risco de acusações de crimes relativos a sigilo bancário, por exemplo. Nesta terça-feira, o Banco Central retirou os recursos contra a inspeção pelo TCU como parte de uma saída negociada para a crise com o tribunal. A auditoria agora vai acontecer de forma mais delimitada, conforme pedia a autoridade monetária. Para o Banco Central, ficou claro que o TCU não vai revisar a liquidação do Master. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, saiu em defesa da atuação do Banco Central no caso Master. Eu tenho falado com o presidente do Banco Central quase diariamente, dando todo o respaldo institucional da Fazenda para o Banco Central. O caso inspira muito cuidado, nós podemos estar diante da maior fraude bancária da história do país. Embora tenha retirado os recursos contra a inspeção, o Banco Central se recusou a embarcar no discurso de apaziguamento encampado pelo presidente do TCU. Inclusive, nesta terça-feira, Gabriel Galípolo assinou um manifesto internacional em apoio ao presidente do Fed, Jerome Powell, sob ataque de Donald Trump. A nota afirma que a independência dos bancos centrais é um pilar fundamental no interesse dos cidadãos. Portanto, ser crucial preservar essa independência, no que pode ser lido como um recado em meio às pressões sofridas sobre o Banco Central brasileiro. Integrantes do governo têm evitado se posicionar sobre o embate, até porque qualquer passo em falso corre o risco de melindrar articulações para as eleições. O senador veneziano Vital do Rego, irmão do presidente do TCU, conta com o apoio de Lula para a reeleição na Paraíba. Um possível adversário de veneziano é o pai do presidente da Câmara, Hugo Mota, Nabor Vanderlei, que também quer o apoio do petista nas urnas. Daniel, como dizia a nossa querida Luciana, integrantes do governo não queriam falar, agora começaram a falar. O que está acontecendo? Mais ou menos, William. Veja, por exemplo, que o Fernando Haddad citou hoje o episódio do Banco Master como possivelmente, nas palavras dele, maior fraude bancária da história do país. Pois bem, sabe quantos parlamentares do PT assinaram até agora o pedido de uma CPI para investigar os fatos do Banco Master? Nenhum, rigorosamente nenhum. O deputado Rodrigo Hollenberg, que está juntando as assinaturas para uma CPI só na Câmara dos Deputados, disse que conseguiu juntar um número suficiente, até passou desse número, para abrir uma CPI. Pois bem, onde estamos agora? Como qualquer pedido de abertura de comissão, isso vai para a mesa do presidente da Câmara, que tem uma longa lista de CPIs para dizer se abre ou se não abre. Aí vamos olhar para Hugo Mota e sua relação com o Banco Master, não direta. Mas se a gente for olhar Hugo Mota, se o grande fiador político dele nos mandatos anteriores foi Ciro Nogueira, aquele que queria ampliar o limite de cobertura do FGC com benefício para o Banco Master. Os dois maiores aliados de Hugo Mota na Câmara dos Deputados, Isnaldo Bulhões e Dr. Luizinho, líder do MDB, líder do PT. Ambos assinam um pedido de urgência, que acabou não prosperando, do projeto para permitir que deputados votassem destituição de diretores do presidente do Banco Central. Então, continuo insistindo na tese, William, de que o mundo político vê mais desvantagens numa CPI do que em aprofundar investigações. Qual é a vantagem que o Haddad veio dizer o que disse hoje, Caio? William, o Haddad, nesse tabuleiro todo, assim, de todas as análises, várias análises tem sobre tudo que está acontecendo e nosso trabalho é justamente tentar juntar essas pontas todas. Mas uma das
teses e das leituras, e que eu acabo concordando um pouco, é que é uma briga de banqueiro. Briga de banqueiro. É uma briga... Espirrou para o mundo político aí. Isso, exatamente. Qual que é a leitura, né, que ela é feita? A leitura é que tinha um banqueiro que tinha muito acesso a Brasília, que é o André Esteves, e que depois veio outro banqueiro, o Daniel Vorcaro, e começou a ter mais influência política ali nesse universo em Brasília. E começou a atrair o mundo político, e o André Esteves ficou mais sozinho nessa empreitada. Isso começou a aproximar o Centrão do Daniel Vorcaro. E o único que no governo teria maior proximidade com o André Esteves seria o próprio Fernando Haddad. Então, uma leitura possível que foi feita hoje, justamente, é que o Haddad, ao apontar a crise do Banco Master como a maior crise, talvez a maior crise, fraude, como ele falou. Né, a maior fraude do sistema bancário, de certa maneira, é uma leitura de quem é próximo a um lado que foi tomado por esse novo banqueiro em Brasília, que é o Daniel Vorcaro. Mas essa é uma das leituras possíveis. Tem muitas leituras possíveis, mas eu já ouvi de mais de uma gente grande de que tudo o que está acontecendo se deve a uma disputa de mercado e de poder e de influência política entre dois banqueiros grandes no Brasil, o André Esteves e o Daniel Vorcaro. Thaís. William, essa tese que o Caio traz é uma tese que, claro que roda no mercado e roda na Faria Lima e tal, mas e óbvio que o Vorcaro chamou atenção, óbvio que ele ocupou espaço, mas, assim, não dá para comparar, né, assim, o tamanho do Banco Master, a forma como ele fazia as operações. O André Esteves é um cara controverso, no próprio mercado financeiro há muitas resistências com ele, né? Mas é uma coisa que não tem comparação entre a atuação, inclusive do tamanho do BTG e as operações que o BTG faz, com o Banco Master. Mas é óbvio que existiu atrito ali. Eu acho que a gente não pode tirar o olho, independentemente de estar tendo briga entre banqueiro e tal, o que a gente não pode tirar o olho é o seguinte: qual é o tamanho da fraude? Qual é como é que a gente desfaz esse cipoal de fio desencapado que virou a gestão do Banco Master, que é o que o liquidante está encontrando lá quando chegou para gerir a massa falida do banco, né? O massa liquidada. A massa liquidada, não faliu ainda, né? Não tem a falência decretada. Eu acho que esse é que é o foco, entende? Então, Caio, eu já ouvi muito essa coisa, mas essa também é vista como uma tentativa de tirar o foco do tamanho do problema, tamanho da fraude. Assim. E a gente tem essa reflexão, claro, Thaís, é que, de certa maneira, o desenrolar da fraude e da apuração da fraude, ela decorre e pode decorrer e ser impactada muito pelas influências políticas que cada um desses dois personagens tem e construíram em Brasília. Né? Mas aí que tá, mas tem a comparação do tamanho do banco, mas tem a comparação assim. O André Esteves tem influência em Brasília há 20 anos. Sim. O Daniel Vorcaro há 3, 4. O banco dele saiu de poucos milhões para alguns bilhões. O BTG tem mais de 1 trilhão sob a sua gestão. Então, precisa ter muito cuidado com essas comparações, porque é óbvio que há ciúmes. O André Esteves é um cara controverso, ele é visto, sim, como um banqueiro que faz de tudo para transitar entre todos os governos, foi um grande apoiador do Lula nos primeiros mandatos. Eu nunca vou esquecer de uma premiação que o André Esteves recebeu, dessas de Nova York e tal, e que o discurso de entrega desse prêmio foi feito pelo Lula ao André Esteves. Então, eles têm uma história muito antiga. Então, me parece uma versão muito pequena perto do tamanho que é o caso Master, do ponto de vista, assim, de até onde a fraude se estendeu. Assim, a quantidade de operações falsas e sem lastro que o banco foi capaz de fazer. Há 2 pontos ainda, acho, com um grande sinal de interrogação atrás deles. Que é uma questão técnica, é estabelecer o tamanho desse buraco. 12 bilhões é um número em torno do qual se convencionou
tratar desse escândalo, um escândalo que teria sido uma fraude de 12 bilhões. Fora os 41 bi dos CDBs, né? Do CDB. É muito dinheiro. Exato, você foi ao ponto. Ninguém sabe exatamente o que é. Este é um ponto de interrogação. Um outro ponto de interrogação, que me parece que é o ponto de interrogação que de fato mexe com a política em Brasília, é tentar estabelecer quais são as instâncias de poder, especialmente no Legislativo, que se dedicaram com um afã tão evidente em estabelecer canais capazes de eventualmente levar à reversão da decisão do Banco Central. Inicialmente é disso que se tratava. Isso foi revertido por uma enorme reação muito além do sistema financeiro, uma reação realmente ampla que contestava o uso de instituições de Estado para eventualmente defender interesses privados associados a uma fraude. Este é outro ponto de interrogação, Daniel. Existe algo mais próximo dessa resposta hoje ou permanecemos na escuridão? Quais são as instâncias de influência e poder político, particularmente em Brasília, interessadas em fazer uso de instituições de Estado para defender interesses privados? William, tá muito claro. Isso não se limita, Daniel Vorcaro, tem aqui 700 bilhões de reais de subsídios, de incentivos fiscais por ano, que demonstram cabalmente que para você ser bem sucedido no Brasil, em quase todo negócio, não é preciso só ter uma excelente estratégia de mercado. Pesa muito você ter boas relações políticas, que não são um crime por si só, mas que podem trazer junto muita coisa esquisita. No caso de Daniel Vorcaro, o que me parece que a gente vê de um mês para cá, a gente teve essa primeira onda ali de tentativa de blindagem, tentativa de revisitar processo, criar algum evento que pudesse ensejar no futuro uma indenização a Daniel Vorcaro, uma reversão da liquidação, tudo isso com Brasília temendo tremendamente uma delação dele. Agora, o que a gente viu de um mês para cá? Que todas as tentativas deram errado. E não deram errado porque elas foram mal elaboradas ou porque as pessoas no meio do caminho não executaram. Porque, como você acabou de dizer, William, a reação foi muito forte das instituições, da imprensa, da sociedade civil, foi muito forte. Agora, quem tentou segurar alguma coisa no TCU acabou sendo um tiro no pé. Tudo que se viu ali no Supremo com a decretação de sigilo, a tentativa de acariação, o processo conduzido por Toffoli está sendo um baita tiro no pé. O principal prejudicado foi o próprio Toffoli, mais do que qualquer outra pessoa. No Palácio do Planalto também existe um clima de tentar sair disso, porque é preciso lembrar que, da mesma forma, tem gente do PT da Bahia que está tendo pesadelo com Daniel Vorcaro. Então, você pega esse mundo político todo, eu acabei de citar aqui todos os desincentivos que tem Hugo Mota para abrir uma CPI, mas é preciso lembrar, tudo que Daniel Vorcaro, ou quem o defende, quem supostamente está ligado a ele, tentou fazer de um mês para cá, deu com os burros na água. Recentemente, nós tivemos aqui, entre os nossos convidados, um ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, que no dia que veio aqui, deu entrevistas a vários outros órgãos de imprensa. A gente não tem esse problema, a gente cita claro quem merece crédito. Não, e é um posicionamento importante. Não, mas eu quero dizer a frase que ele usou em outros, que ele repetiu aqui também, não é exclusivamente original aqui nossa, mas é a pizza do tamanho do Maracanã. Está sendo assada? Bom, ela começou a ser assada, essa assadura, vamos dizer, esse processo foi suspenso, mas ele não acabou ainda. Não é difícil a gente mapear quem está com quem. O Toffoli, quem operou para o Master de 15 dias para cá, do final do ano para cá? Supremo, Toffoli. O Vorcaro tem um contrato milionário, ou tinha, com a mulher do Alexandre de Moraes. Jonathan de Jesus, que é centrão. Os projetos que vira e mexe o Daniel coloca, que foram colocados na pauta no Congresso, justamente para atacar e para prejudicar o Banco Central, vindos do Centrão. Então, eu não vejo uma dificuldade grande de identificar quem está com quem.
E eu vejo sim que eu acredito muito na tese de crise de briga de banqueiros grandes, disseminando entre os universos políticos. Agora, a pizza começou a ser assada, isso foi suspenso de alguma maneira, mas isso vai voltar de alguma maneira, né? Principalmente via Supremo Tribunal Federal. Houve uma derrota ali do Vercaro no TCU, por pressão do mercado, dos agentes econômicos, da própria imprensa, da opinião pública, porque era esdrúxulo o que o TCU estava fazendo, mas o Supremo continua, e o Toffoli continua. E o Toffoli mostrou no final do ano, ao determinar uma cariação absurda, de que lado ele está. Não há hoje uma preocupação de mercado da mesma que a gente registrava 20 dias atrás em relação ao episódio, Thaís? Mudou essa percepção? Mudou, mas o estrago está feito, né, William? Porque a brecha foi aberta, né? Essa brecha de ataque ao Banco Central, a gente viu o Congresso Nacional no ano passado tentando responder de forma violenta, querendo passar projeto que permitia a demissão de diretor do Banco Central, aumentando o volume garantido pelo FGC, que são... Então, assim, é o tipo assim, para você salvar um cara do tamanho do Vercaro, que eu acabei de dizer aqui, que é um cara pequeno, perto do sistema financeiro, já falei várias vezes, é um cara que responde, o banco dele respondia por 0,5% da carteira do sistema financeiro, o cara vai tomar 30% do FGC, que é sustentado pelo sistema inteiro, né? Então, a minha impressão é de que o incômodo, a maior preocupação é como é que o Banco Central, se o Banco Central perde a força, o Banco Master mostrou que foi possível, durante muito tempo, o Vercaro fazer as operações que ele fez. Inclusive fazendo propaganda delas, que é vendendo CDB a 140%. Então, só para eu fechar esse raciocínio, que é assim, ele ficou muito tempo fazendo as coisas que ele fez. E a regulação do Banco Central não conseguiu alcançá-lo muito rápido. A preocupação é, se você corrói a estrutura do BC num ambiente em que já foi possível passar por tantas brechas, qual vai ser o próximo escândalo? Caio, Daniel. Não, eu só ia colocar que se a precificação do Master e do Vercaro perante o mercado financeiro, a Faria Lima, o que quer que seja, é pequena, por exemplo, em comparação com o BTG e André Esteves, perante a política não é. Exato. Então tem essa diferença. Se é um banco que representa 0,5% do sistema financeiro nacional, em Brasília não. Em Brasília era maior do que todos, aliás, né? Dada a influência política. E quando a gente faz, pelo menos a gente na reportagem, na análise política, você fala, poxa, o cara pode ser pequeno nesse sistema financeiro, mas no universo da política, os outros grandes, André Esteves perdeu espaço para esse cara pequeno. Sem entrar no valor dos méritos e de como ele conseguiu fazer espaço, isso. Exato, perdeu espaço como? Sim, mas perdeu. Tá? E ao perder espaço na política, a despeito do Esteves, por exemplo, ser muito maior que o Vercaro conseguiu ganhar um espaço dentro de um espaço que o BTG tinha em Brasília. Essa é a visão, né, de grande parte da política. Se bem que pelo teu próprio argumento, Caio, conquistou todo esse espaço e está perdendo uma atrás da outra, mas isso ainda está, como se fala, né? É só uma história andando ainda. A massa tá o que o TCU vai fazer agora, Daniel? Você que está por cima, você está por dentro dessa história. Justamente, deixa eu pegar aqui essa última deixa que a Thaís nos entregava na intervenção anterior, quando ela lembrava as famosas CDBs do Banco Master, pagando 140% do CDI. Agora, antes de entrar no estúdio, eu estava conversando com fontes do TCU que me explicavam o que vai ser a estratégia do tribunal pós-reunião lá no BC, ontem, nos próximos dias, próximas horas. Agora à noite ainda, ou no máximo amanhã de manhã, o ministro Jonathan de Jesus assina um despacho autorizando o início da inspeção, da famosa inspeção lá dos auditores da Audibancos, que é a unidade técnica lá do TCU, no Banco Central. O que eles vão fazer a partir de quinta ou no máximo sexta-feira? O Banco Central já tinha mandado uma nota técnica com a cronologia dos fatos da crise do Banco Master para o TCU. Os auditores vão pegar essa cronologia da nota técnica e vão entrar no Banco Central para pegar os pareceres dos analistas do Banco Central, ver direitinho o que aconteceu. E essa cronologia está colocada desde 2019. Ela se intensifica
em 2024, mas ela volta até 2019. Portanto, pode abranger um período ali anterior a Gabriel Galípolo, um período de Roberto Campos Neto, e o que o TCU quer ver é se houve ali algum tipo de omissão regulatória do Banco Central, inclusive em termos de liquidez, quando o Master vendia no mercado essas CDBs a 140% do CDI. O que ainda não está claro é até onde vai a auditoria, porque ontem Vital do Rego tinha falado, olha, não mexe em sigilo bancário, não mexe em sigilo do negócio. Hoje já tem auditoria, o Ministério Público de Contas dizendo não tem que entrar em documentos sigilosos, o TCU já faz isso em outros casos, então tem que fazer no Banco Master também.